nono. Gente, nós estamos aqui hoje para darmos continuidade aos nossos capítulos da terceira unidade. Agora nós vamos trabalhar com o capítulo 11, que vocês vão ver relação binária e função. Nós vamos introduzir hoje o assunto de função, certo? A partir da próxima aula, nós teremos a continuidade de uma função do primeiro grau, ok? Então, para você entender o que quer dizer uma função, primeiro você vai ter que entender o conceito de relação. Então, aqui eu coloquei um conjunto, dois conjuntos. Todos esses conjuntos aí, né, eu considerando esses conjuntos, o A, 2, 3 e 4, o B, 3, 5, 7, 12, nós temos esses dois conjuntos, A e B. Nesses conjuntos aqui, nós vamos trabalhar com esses valores aqui, x, com essas incógnitas, o valor de x e o valor de y, certo? E vocês vão sempre trabalhar sabendo ou tomando por base que todo esse conjunto A pertence a x e o conjunto B sempre vai pertencer. Conjunto B sempre vai pertencer a Y, certo? O conjunto A pertence sempre aos elementos de X. O B vai pertencer sempre aos elementos de Y. Aí, como é que você vai proceder aí? Então, eu dei esses dois conjuntos e eu quero que vocês tomem por base X e Y, com A pertencente a X e B pertencente a Y. E você vai encontrar essa relação 1, R quer dizer relação. A relação 1 que você vai encontrar, X e Y são os valores, pertencente a A cartesiano B, você já sabe o que é cartesiano, não é? Você vai trabalhar os produtos de A e B, é o produto cartesiano. Tal que y é igual a essa lei de formação da função. Sempre tem que ter a lei da relação, 2x menos y. Eu vou trabalhar isso aí em relação a essa lei aqui. Então, o que é que eu vou fazer? Eles vão pedir para você representar através de um diagrama de flechas ou diagrama de setas. Eu vou pegar isso aqui, essa relação 1, e vou colocar no diagrama, a letra A. Sempre vai pedir assim para vocês. Então, aqui, o conjunto A nós temos 2, 3 e 4. O conjunto B, 3, 5, 7 e 13. Aí nós vamos encontrar essa relação aqui. Nós vamos pegar o produto cartesiano de A e B e vamos fazer essa relação do conjunto A com o conjunto B. Então, eu vou pegar essa lei aqui, Então, quem é x? Sempre A. Então, eu vou dizer, 2x vezes 2 dá 4. 4 menos 1, 3. Então, o 2 vai ser relacionado com o 3, certo? Olha o que eu fiz, 2x, 2 vezes 2, 4. Menos 1, 3. Agora, próximo número da relação. 2 vezes 3, 6. 6 menos 1, o 3 vai ser ligado para o 7. Agora, y agora, que aqui é x, aqui é y. Y vai ser 2 vezes 4, 8. 8 menos 1 também vai dar 7. Então, aqui, 2 vezes 2, 4, menos 1, 3. 2 vezes 3, 6. 6 menos 1, não, tá errado. Errado. Vamos ver aqui. 2 vezes 2, 4. Menos 1, 3. 2 vezes 3, 6. 6 menos 1, 5. Agora, 2 vezes 4, 8. 8 menos 1 foi ligado para o 7. Então, aqui nós temos esse diagrama, certo? Quando pedir para você representar o diagrama de flechas. É isso aqui, ou de setas. Você representou essa relação nesse diagrama. Aí depois você vai pegar essa relação e você vai dizer quem são eles. A relação 1 formou esse produto cartesiano aqui, 2 e 3, certo? Aqui 3 e 5
4 e 7. Isso aqui é a resposta. Então, você fez o diagrama de acordo com a lei da função e representou, certo? Aqui o outro, mesma coisa. O diagrama, aqui eu vou colocar o conjunto A. O diagrama, colocar o conjunto B. Aí, em A, eu vou colocar 2, 3 e 4. O B, 3, 5, 7 e 13. Aí nós temos, ó, a lei agora vai ser 2x mais 1. Pode ser qualquer lei, pode ser qualquer equação. A lei é uma equação, certo? Do primeiro grau, que aí nós temos uma relação. Aí nós temos aqui, ó, 2 vezes 2, 4. 4 mais 1, 5. Eu vou relacionar com 5. 2 vezes 3, 6. 6 mais 1, 7. 2 vezes 4, 8. 8, ó. 2 vezes 4, 8. Mais 1, 9. Não tem 9 aí. Então, o 4 não se relacionou com ele. Então, quem é aí a relação 2? Vou colocar aqui. A relação 2 vai formar só esses valores aí. Da relação 2, certo? Quais são os valores? 2 e 5 é o produto, não é? E 3 com 7. Agora, voltando para vocês, aí o que eu coloquei. Então, nós temos aí uma relação do conjunto A para o conjunto B, que é chamada de relação binária, aonde você representou através do diagrama de setas, e essa relação aí nós vamos dar o nome de relação 1, relação 2. É isso que nós chamamos de relação binária. Essa relação, quando todos os elementos do conjunto A, que é X, é quem domina, certo? O conjunto A é o conjunto que domina a relação, ó, é de A para B, de A para B. Então, esse conjunto A, quando todos os elementos de A têm uma seta individual, essa relação nós damos o nome de função, certo? Então, essa relação é uma função. Por que uma função? Porque todos os elementos do conjunto A estão em função de B, que é Y. Todo X está em função de Y. Então, essa relação binária recebe o nome de função. Aqui, temos uma relação aonde os elementos de A, do conjunto que predomina, 4 não recebeu a relação com o conjunto B. Então, isso aqui é uma relação, mas não é função, certo? Uma relação só é função quando todos os elementos do conjunto A, ele parte com uma única seta para B. Se você tiver, por exemplo, aqui, ó, uma bolinha, aqui, ó. Ó, isso aqui, se perguntar, é uma função do conjunto A para o conjunto B? É, porque todos os elementos de A partiu para os elementos de B com a única seta, não pode. Se você fizesse aqui, ó, A e B, se você fizesse aqui, ó, aqui, aqui e aqui. Não é função, porque partiu duas setas dos elementos de A. Do B pode partir, pode chegar em B, não é? Que é o Y, seta de cada um. Não importa se sobra, como aqui, ó, não importa se sobra. Agora, não pode sobrar elemento em A e não pode partir duas setas do elemento de A, certo? O elemento de A tem que ser o valor X que domina, tem que ser uma única seta de cada elemento separado. Então, essa relação binária nós chamamos de função, porque ó, e essa relação binária nós só chamamos de relação. Então, aí, toda função é uma relação de A e B, mas nem toda relação é função, certo? Então, quando vocês encontrarem lá no livro, vocês vão dizer, toda função tem que ser uma relação do conjunto A com o conjunto B, mas nem toda relação é função, porque aqui é uma relação que é uma função, aqui é uma relação que não é uma função disso aqui. Aqui é uma relação que
chamamos de função. Aqui é uma relação e não podemos chamar de função porque partiu duas setas desse elemento do conjunto A. Então, é isso que a gente chama de relação binária e função. Essas funções, apagando aqui, essas funções ela tem os seus elementos, certo? Toda e qualquer função, ela tem os elementos. Vou colocar aqui. Aqui o conjunto A. Conjunto B. Aqui eu vou colocar Ana, Paula e Liz. Aqui eu coloco João, Lucas, Luiz e Paulo. Pronto. Aí eu vou fazer essa relação. Ana, João, Paula, Lucas, Liz com Paulo. Então, aí nós temos. Eu procedi aí com uma relação. Essa relação, aonde o conjunto A, que é o X, está em relação com o conjunto B. Essa relação é chamada de função, porque, vamos dizer, em função da amizade, eu digo, Ana é amiga de João, Paula é amiga de Lucas e Liz é amiga de Paulo, certo? Então, esta relação é uma função, porque todos os elementos do conjunto A, nós damos o nome, ou tem uma seta indicando que partiu do único elemento. Então, toda função, ele tem esses elementos aqui, ó. O domínio, certo? O contradomínio e a imagem da função. Quem é aqui? O domínio eu represento pela letra D. Quem é o domínio dessa função? Quem é o contradomínio da função? E quem é a imagem da função, certo? O domínio da função é sempre o conjunto A, o conjunto A, certo? É ele que domina, porque se partir duas setas do mesmo elemento ou sobre-elemento, ele não é função, é só relação. Então, o conjunto A. Quem é o contradomínio? Todo o conjunto B. Ele todo, João. Então, quem é o domínio aqui? Ana, Paula e Liz. Quem é o contradomínio? João, Lucas, Luiz e Paulo, certo? Porque o conjunto B, que é isso, está em função de X, que é A. Aqui nós temos. E a imagem, só quem recebe a seta do conjunto B. Então, quem recebeu a seta aqui só foi João, Lucas e Paulo. Pronto? João, Lucas e Paulo. Então, aí nós temos os elementos da função. Quais são os elementos da função? Esses elementos aí. O conjunto A, que a gente chama de domínio, o B, contradomínio, e quem recebe seta do conjunto B ou do conjunto Y, a gente chama de imagem da função. Nessa função aí também, nós temos o que nós chamamos de lei de formação de uma função. A lei é a equação que forma a função. Então, aí eu tenho. Se eu tenho aqui uma função, eu vou dar a função definida por f de x é igual a 3x menos 1. Aí eu quero encontrar letra A, f de x igual a menos 1. Agora, letra A. Se eu tenho aqui na letra B a função f de x igual a 2x menos 3. E para a letra A, eu quero encontrar o valor menos 4. F menos 4. Como é que eu vou resolver? Então, aqui, como é que eu vou resolver essa função aqui? Se aqui eu tenho f de x é sempre y. Então, eu quero achar o valor de y tendo esse valor aqui. Você vai pegar aqui, ó, 3x menos 1 é igual a menos 1. 3x é igual a menos 1 mais 1, 3x é igual a 0. E x é igual a 0 dividido por 3 dá 0. Então, assim, se x vale 1, o valor
aqui x vai valer 0. Então, 0 para x valendo 0, aqui nós temos o f de x, certo? Nesse caso aqui, nós vamos ter, se aqui a gente já tem o valor de x, a gente substitui 2x menos 3. 2x menos 3. Aqui nós vamos colocar aqui, ó, 2x menos 3, no lugar do x nós vamos colocar 2 vezes menos 4 menos 3. 2 vezes menos 4 dá menos 8, com menos 3 dá igual a menos 0. Então, aqui, ó, nós temos procurando o valor de x, aqui, e aqui nós temos o valor de x para substituir. Quando você procura na lei de formação de função o valor de x, você iguala o valor aqui. Quando você já tem o valor de x, você substitui na equação o valor de x. Então, para isso aqui nós chamamos de lei de formação da função. São os cálculos que vocês vão fazer. E a outra parte de função, nós vamos trabalhar no capítulo 12, que aí a gente vai trabalhar com todas as funções do primeiro grau, que é chamado de função afim, certo? Façam as atividades do Agora é com vocês e depois a gente passa para o outro capítulo. Bom dia e tudo de bom para vocês, viu?